Bom dia, pessoal. Meu nome é George Killing, e é com uma enorme satisfação que eu trago aqui para vocês hoje esse meu primeiro vídeo. É um vídeo de apresentação da produção de conteúdo para a internet, de uma atividade que eu gosto muito, que é o montanhismo. Montanhismo, subir montanha, escalar, fazer trilhas, enfim. É uma atividade que, no primeiro momento, pode parecer difícil, e é difícil. Pode parecer inacessível. A maioria das pessoas não faz, claro, você não encontra uma montanha em cada esquina, né? Mas não é, tá? Depois que você sobe a primeira vez e você pega gosto pela coisa, você percebe que não é tão difícil assim e está ao alcance de qualquer um. Basta começar. Só para exemplificar um pouco dessa questão da dificuldade inicial, eu já subo montanha tem mais de 20 anos. Eu fui introduzido a escalada de montanhas através de um colega de trabalho que já subia montanhas e ele me convidou para subir o Pico Paraná. Eu nunca tinha participado de uma atividade assim, de escalada, né, minha primeira vez, e ele me convidou logo para o Pico Paraná. Pico Paraná, para quem não sabe, é a montanha mais alta do sul do Brasil. Né, a dificuldade técnica dela é elevada, ela tem uma via ferrada, tem grampos, tem cordas, alguns abismos, né, lugares muito perigosos se você cair, muitas raízes, rochas, né, rochas enormes, principalmente lá na parte mais alta. Foi a primeira montanha, para mim, novidade, né? A gente foi num grupo de 5 ou 6 pessoas, mais ou menos, não estou lembrado ao certo, né? E claro, né, eu fui o retardatário, né? Eu fui aquela pessoa no fim da fila que vai deixando o grupo mais lento, mais devagar, justamente pela minha falta de conhecimento e de experiência, né? Mas eu subi, né? A gente foi até o A1 que chamam, né? Que é o primeiro acampamento. E ali montamos a barraca. Dali, eu acho que era umas 5, 6 horas da tarde. Dali a gente deu uma esticada até o cume, né? E eu estava completamente despreparado, né? Sem uma roupa adequada, né? Sem equipamento de montanha, né? Sem uma lanterna, é, totalmente errado. Mas fui, né? Fui na companhia de pessoas que eram mais experientes, que já sabiam o caminho e que me ajudaram bastante, né? Aí chegamos lá no cume, né? Ficamos um pouquinho lá e tal, depois descemos, né? Voltamos para a barraca e depois voltamos, né, para a base. Para mim foi uma experiência muito gratificante. E a gente logo pensa, né? Nossa, que difícil. Não sei se eu vou voltar aqui, é muito complicado e tal. E daí o tempo vai passando, né, depois de algum tempo, né, e você vai refletindo sobre aquilo. E daí eu comecei a pensar, né, puxa vida, não é tão difícil assim. Quer dizer, é difícil, mas não é do outro mundo. Eu consegui fazer, né, primeira vez. E você fica imaginando, poxa, uma atividade diferente, gostosa, prazerosa, né, muito legal. Né? E daí depois surgiram outras oportunidades, né, de subir outras montanhas, né, o Caratuva, o Itapiroca, que foram, acho que, as duas próximas montanhas que eu subi, que é ali por perto, né, dificuldade grande também, só que menos tempo, né, e daí eu subi, daí eu fui indo, né, a princípio uma montanha a cada 6 meses, né, até que o tempo foi passando, 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 né, eu fui cada vez me inteirando mais, gostando, né, me informando sobre montanhismo, né? E hoje, né, passado alguns anos aí, né, eu já tenho uma larga experiência de montanha. Hoje eu estou subindo em torno de uma montanha, pelo menos uma montanha por mês, né? De preferência sempre uma montanha diferente. Não sou expert no assunto, claro que não, né? O meu conhecimento ele gira em torno dessas montanhas aqui do Paraná, principalmente a Serra do Itibiraquiri, né? Existem outras serras, né? Serra da Farinha Seca, Serra da Japatirica, Serra da Baitaca, né? Várias outras montanhas, mas é, basicamente é a Serra do Itibiraquiri que eu tenho um pouco mais de conhecimento, porque a maioria das trilhas que eu subi estão nessas montanhas, nessa serra. Mas voltando aqui ao tema do vídeo, né, eu quero deixar bem pontuado aqui
né, que o que eu pretendo produzir aqui, disponibilizar pela internet, né, são informações relativas ao montanhismo, claro, né, mas informações que eu vou procurar não me repetir no que já existe por aí. Eu quero ver se eu consigo trazer alguma coisa nova, alguma coisa diferente, né? Talvez não no sentido bem estrito da trilha, porque na internet a gente vê muito isso, né? Uma pessoa faz uma trilha, um montanhista faz uma trilha e ele disponibiliza a trilha, né? Ou através de vídeo, ou a própria trilha no formato GPX de arquivo de compartilhamento, né? Que esses sites tipo o Wikiloc fazem a guarda, né? Isso tem bastante, tá? Mas a ideia não é essa, tá? A ideia é trazer uma informação um pouco diferenciada, né, do que já existe por aí. É. Deixa eu dar uma ideia para vocês do que tipo de informação eu quero trazer aqui. O próximo vídeo, que é esse que eu vou compartilhar logo a seguir, tá? Que já estou finalizando, tá? Ele pega, por exemplo, a Serra do Tibiraquiri, né? Ali nessa serra a gente encontra várias montanhas, né? Cada montanha dessas tem uma, duas ou três trilhas, né? Que culminam no cume, né? O destino final das trilhas é o cume, né? Mas não necessariamente. Às vezes chega no cume e vai mais adiante, vai para a próxima montanha. Então, assim, são várias trilhas, né? E todas as trilhas elas se interligam, né? Então, são trilhas de uma determinada serra ou de uma determinada montanha, e assim você vai formando um mosaico com várias trilhas. E às vezes a gente olha para isso e pensa assim: puxa vida, né? Eu estou aqui no cume aqui do Taipa, por exemplo, né? Mas como é que eu faço para chegar no Ferraria? Como é que funciona a trilha que vai para o PP a partir do Taipa, do Bolinha a partir do Cerro Verde, do Cerro Verde pro Siririca e por aí vai, né? Então assim, como todas essas trilhas, como todas elas estão interligadas entre si, né? E isso é uma dificuldade, para mim foi uma dificuldade inicial, né? Assim, conhecer todas essas trilhas e saber como elas se interligam, né? Porque normalmente a gente faz uma trilha, fez aquela trilha, voltou, no máximo você tem a informação sobre aquela trilha, mas não como ela está ligada a outras trilhas, tá? E isso é importante no montanhismo. Né? Então, assim, meu primeiro vídeo ele traz uma informação genérica de como essas trilhas, todas elas se interligam, principalmente na Serra do Tibiraquiri. Mas, claro, tem os Capivaris, tem a Baitaca, Caminho de Tupava, Marumbi, por aí vai. Né? Então são vários lugares, todos com trilhas, tá? Então eu já tenho um mosaico disso, né? E é o que eu pretendo compartilhar no próximo vídeo. Existe um outro vídeo, né, logo a seguir, né, que vai tratar basicamente da dificuldade de alcançar uma montanha, né, o grau de dificuldade para um determinado cume. Então, cada cume que você sobe, cada montanha que você sobe, ele tem um grau de dificuldade. E esse grau de dificuldade, basicamente, ele é dado pelo ganho de altimetria e pela distância, né, que vai normalmente da base até o cume. Né? Claro que existem várias formas de você calcular essa dificuldade, tá? E aqui a gente não confunde, não deve confundir a dificuldade da montanha, que é inerente à própria montanha, com a performance, né? Que é o grau de eficiência de uma pessoa quando ela sobe aquela montanha com aquela dificuldade, que daí varia de pessoa para pessoa, que é outra história, né? Então, assim, existe uma maneira bem bacana da gente calcular essa dificuldade para cada montanha, e eu estou trabalhando em cima disso, né? E eu quero trazer isso para vocês quando estiver pronto. Tá? O esboço já está mais ou menos pronto, falta só eu trazer isso para a forma de vídeo. Né? Num próximo momento, eu quero trabalhar com a questão da bússola, né? Dos azimutes, né? Das coordenadas. Né? Cada cume, por exemplo, ele tem uma determinada altitude e ele está situalizado num determinado azimute a partir, né, de um ponto referencial, pode ser, por exemplo, Curitiba, né? Então eu já tenho tudo isso catalogado, né? E eu quero trazer uma relação de todos esses cumes, né? Qual a distância entre eles, né? Estabelecer também aqui, né? O que que é uma distância geodésica, o que que é tem vários tipos de distância, né? Aqueles que são mais interessantes para o montanhismo. Um outro assunto também bem interessante, que com certeza a gente vai abordar aqui,
é o uso de GPS, né? O GPS é uma maneira eficiente de você se orientar na montanha, né? Antigamente as pessoas usavam bússola, hoje não se usa mais bússola, né? As trilhas elas já estão ali na montanha, basta você seguir, mas existem muitas situações, né, que você acaba perdido, desorientado, aquela trilha some e daí você precisa fazer uso de um dispositivo desse, né? Você precisa se orientar na montanha. Aí entra a questão da bússola e do GPS, né? Então eu pretendo trazer informações aqui importantes, né, de como usar um GPS, quais são os aplicativos que tem para você usar no celular, qual é a diferença você usar um celular e um GPS dedicado. Isso também sobre os rastreadores de GPS, né, que são importantes. Né? Você cola ele em você e ele vai te acompanhando e você compartilha a sua posição, né, a sua coordenada no mapa que ele pode estar disponível online para quem tiver acesso. Né? Então são várias informações que a gente pode disponibilizar aqui sobre o GPS. Tá? Mas eu não quero me estender muito aqui sobre esses tópicos, porque são assuntos que a gente eventualmente vai abordar nos vídeos, tá? Só para finalizar, eu gostaria de falar para vocês que eu não vou estar pedindo para ninguém ativar sininho, para vocês assinarem canal, nada disso, tá? As minhas produções aqui também, esses meus vídeos aqui, eles não têm assim um grande recurso técnico, né? Vocês não vão ver grande título, apresentação, uma abertura, nada dessas coisas, tá? Tudo que eu quero aqui é poder compartilhar um pouco da experiência que eu adquiri nesses anos todos, né, subindo montanha. Quero compartilhar isso com o máximo de pessoas possíveis, né, e de maneira que essa informação seja útil para quem é montanhista ou para quem quer se aventurar nessa atividade que é o montanhismo, que é uma atividade muito bacana, né. Eu espero que realmente esses vídeos sejam de utilidade para vocês, tá bom? Muito obrigado, tá? E fiquem comigo aqui nos próximos vídeos. Um grande abraço.